Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para montar o quebra-cabeça de como as organizações modernas realmente funcionam. Nossa jornada vai começar lá na teoria, nos sistemas abstratos, e vai terminar em uma aplicação real e inacreditável de logística sob a maior pressão que se possa imaginar. Para a gente entender tudo isso, o caminho vai ser em 4 etapas. A gente começa com os conceitos básicos, depois passa pela tecnologia que move tudo, avança para a otimização e fecha com um estudo de caso histórico que simplesmente é inesquecível. Certo? Vamos começar pela base de tudo. Antes mesmo de falar em fluxo, em eficiência, a gente precisa entender a espinha dorsal de qualquer organização. Afinal, como é que as grandes ideias se transformam em ações concretas do dia a dia? Uma boa forma de pensar nisso é como construir uma casa. A visão do arquiteto, o sonho da casa, é o nível estratégico. A planta detalhada do engenheiro, que organiza as equipes e os materiais, bom, esse é o nível tático. E o trabalho diário da equipe de construção, assentando cada tijolo, isso é o operacional. É importante notar que nenhum nível funciona sem o outro. E aqui entra o ponto crucial. Existe uma disciplina que funciona como a cola entre esses níveis, a engenharia de produção. Ela é como uma ponte, sabe? Ela garante que as grandes ideias lá do estratégico não se percam no caminho e sejam executadas de forma inteligente e eficiente lá na ponta, no operacional. O que fica claro aqui é que não existe uma receita de bolo, uma fórmula única para produzir. A escolha do sistema ideal depende totalmente dos objetivos. A produção em massa, por exemplo, é imbatível para fazer milhões de itens idênticos a um custo baixo, como o famoso Ford Modelo T. Já a produção enxuta é a escolha de empresas que precisam de agilidade e desperdício zero para se adaptar rápido ao mercado. Ok, agora que a estrutura está montada, vem a pergunta como as coisas, os dados e os serviços realmente se movem através dela. É aqui que a gente entra no universo da logística. E olha, logística não é algo novo não, é uma arte antiga de movimento e suprimento. Desde as estradas romanas, movendo legiões inteiras, até o container, que basicamente possibilitou a globalização que a gente conhece hoje. O que a tecnologia fez foi acelerar essa evolução de uma forma radical. Hoje em dia, a logística é tipo o sistema nervoso de uma empresa. Não se trata só de mover caixas de um lado para o outro. É sobre usar informação para orquestrar um balé super complexo, garantindo que o produto certo chegue ao lugar certo e, claro, na hora certa. E para gerenciar essa complexidade toda, a logística moderna conta com um trio de sistemas muito poderosos. O ERP é o cérebro, o grande integrador. O TMS é o especialista em transporte, quase um Waze, buscando a rota mais rápida e mais barata. E o WMS organiza tudo dentro do armazém, sabendo onde cada item está. Juntos, eles dão visibilidade e controle total sobre a cadeia. Certo, então já temos uma estrutura e um fluxo. A pergunta natural que surge é: a resposta está em duas ideias-chave. Primeiro, enxergar o todo, o quadro completo, com a teoria dos sistemas. E depois, aplicar a força da automação para executar as tarefas com uma precisão quase cirúrgica. Essa visão holística é fundamental. A teoria dos sistemas ensina que não adianta otimizar só uma parte do processo se isso criar um gargalo em outra. É preciso enxergar a cadeia inteira como se fosse um organismo vivo, onde uma pequena melhoria num ponto pode gerar efeitos positivos em cascata por todo o sistema. E o impacto da automação é simplesmente transformador. Não estamos falando de melhorias pequenas, mas de saltos de desempenho. Produtividade que dispara 40%, custos que caem 25%. Isso muda completamente o jogo competitivo de uma empresa. E esse número aqui mostra o nível de precisão que a automação pode alcançar. Uma acuracidade de 99,5% no inventário é algo quase sobre-humano. É um nível de perfeição que é praticamente impossível de sustentar com processos manuais e que elimina erros que custam muito caro. Bom, nós vimos a teoria, os sistemas e até os robôs. Mas, e quando o sistema é composto por 855 mulheres enfrentando uma tarefa impossível no meio de uma guerra mundial e sem nenhuma tecnologia moderna à disposição? Esse era o lema do Batalhão 6888 do Diretório Postal Central, a única unidade totalmente feminina e negra a servir na Europa durante a Segunda Guerra. E a missão delas era vital. Pensa só, para um soldado no fronte, uma carta de casa era a única conexão com a humanidade. A moral de um exército inteiro dependia disso. Ao chegarem na Inglaterra, elas encontraram o caos logístico em pessoa, uma montanha de correspondência acumulada por anos. E elas enfrentaram isso em condições terríveis.
lidando com o frio, a escuridão e ainda por cima com o peso do racismo e do sexismo de uma instituição que não estava nem um pouco preparada para elas. Com endereços incompletos e nomes super comuns, elas tiveram que inovar. Sem computador, sem nada, elas criaram um verdadeiro banco de dados analógico, usando fichas de papel e os números de série dos militares para garantir que cada carta encontrasse o soldado certo. 65 mil. Esse era o número de correspondências que elas processavam a cada turno. Aplicando o sistema que elas mesmas criaram com uma disciplina militar e um trabalho que não parava nunca, elas fizeram o impossível. Limparam um atraso de 6 meses em apenas 3. Metade do tempo estimado. Essa foi a resposta da comandante da unidade, a Major Charity Adams, quando um general tentou minar a autoridade dela, enviando um oficial subalterno para mostrar como o trabalho deveria ser feito. A liderança dela não era só sobre logística, era sobre defender a competência e a dignidade de suas mulheres. A história delas vai muito além da eficiência. Por serem excluídas de outras unidades, elas tiveram que criar uma organização completa do zero. Elas não gerenciaram apenas o correio, elas gerenciaram a si mesmas. É um exemplo impressionante de resiliência e da criação de uma organização de alta performance nas piores condições possíveis. Apesar dessa conquista monumental, a contribuição do batalhão foi basicamente esquecida pela história por mais de 70 anos. O reconhecimento, que veio muito tarde, incluindo a maior honraria civil dos Estados Unidos, é um lembrete poderoso de como certas histórias e certos heróis demoram muito para serem contados. A história do Batalhão 688 é, no fim das contas, o estudo de caso definitivo. Ela prova que todos os princípios que a gente viu hoje, organização, fluxo de informação, otimização de processos, são ferramentas poderosíssimas. Mas o maior potencial delas não é desbloqueado por um software, e sim pela engenhosidade, pela determinação e pela coragem humana.